Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, domingo, dia 18 de abril, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos em sintonia com a Santíssima Trindade, traçando sobre nós o sinal da cruz, sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a fazer a leitura orante da Palavra de Deus comigo. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão por mais um dia que desperta, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Nós Te oferecemos todo o dia de hoje, Senhor, nossas orações e obras, pensamentos, palavras, alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de Teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a Ti na Santa Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja nosso guia, nosso amparo, durante todo este dia. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, a liturgia deste domingo, do terceiro domingo da Páscoa, Jesus aparece aos seus discípulos e lhes deseja paz. Também os convida a crescer na fé para compreenderem tudo o que foi anunciado a seu respeito e tornarem-se testemunhas da ressurreição. Os encontros com Jesus ressuscitado não são apenas relatos do passado, mas continuam acontecendo na nossa história, na nossa vida. Saibamos acolher o Senhor nos acontecimentos, nas pessoas, na meditação da palavra e também nos sacramentos. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Procure ler o texto pausadamente e procure imaginar a narrativa. Faça uma leitura novamente e destaque as palavras que mais chamaram sua atenção. Em que contexto Jesus se faz presente no meio dos discípulos? Qual mensagem o evangelista quer transmitir com a narrativa? O dia de Páscoa é único na história e está cheio de fatos surpreendentes. Os discípulos de Emaús retornam a Jerusalém contando o encontro com o ressuscitado. O próprio Jesus aparece e assume seu lugar no meio dos discípulos. Eles ainda duvidam, e Jesus mostra-lhes os sinais dos cravos. O crucificado é o ressuscitado. Ele havia terminado sua missão e agora passa a responsabilidade para os discípulos. Eles serão as testemunhas qualificadas. O fato de solicitar o anúncio da conversão a todo o mundo até o fim dos tempos significa que Jesus pensou também naqueles que viriam depois e continuariam a anunciar o seu reino.
20 séculos depois, somos nós as testemunhas do ressuscitado. O que diz o texto para a sua vida? Qual palavra o Espírito Santo lhe revela? E como você acolhe a comunicação de Jesus quando diz: a paz esteja convosco? Jesus também lhe pergunta: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Verbalize suas dúvidas e entregue-as a Jesus, o Filho de Deus que assumiu a nossa humanidade. Enquanto os 2 discípulos de Emaús estavam relatando o encontro com o ressuscitado, Jesus aparece no meio deles e os saúda com estas palavras: a paz esteja convosco. O tema da paz percorre todo o Evangelho de Lucas. A paz no Evangelho de Lucas é a expressão máxima da vida, pois ela é a superação da morte, o grande medo e o grande conflito para um ser humano. Shalom é aquela paz que responde aos anseios mais profundos do coração humano. Ela representa aquilo que às vezes dizemos ao nos despedirmos dos amigos: tudo de bom para você, ou shalom, a paz. Só os que sofreram pela violência, os que carregam no corpo a lembrança da dor, da perda de uma pessoa querida por causa da violência, os que vivem o medo da violência, sabem como é forte o anseio pela paz e como a paz pode parecer distante. Quando se fala da paz aqui, trata-se de uma relação harmoniosa com Deus, com o próximo, consigo mesmo e também com a natureza. O Senhor ressuscitado quer que mantenhamos a harmonia com tudo e com todos. É o reconhecimento do próprio lugar e do próprio papel nesse universo. Se cada um reconhece seu lugar e seu papel, haverá a paz, a ordem. A paz esteja convosco, eis aqui o grande presente do céu, o presente do ressuscitado. O maior bem que se pode desejar à terra. Os romanos desejavam a boa saúde, os gregos a alegria, os hebreus o shalom. Cristo deseja e dá a paz. Eu vos dou a paz. Eu vos dou a minha paz, diz o Senhor. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram o hino da paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Mais tarde, Jesus reservou uma das bem-aventuranças aos edificadores da paz. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E antes de morrer, Jesus deixou a sua paz para os seus discípulos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E depois da ressurreição, Jesus deu a paz para os discípulos reunidos como uma comunidade. A paz esteja convosco. Todos buscam a paz. Cada um a quer em seu coração. Cada família a deseja em seu seio. Cada sociedade a procura entre os membros. E com razão, sem a paz não há felicidade nem progresso. Santo Agostinho dizia que a paz é a tranquilidade da ordem. Onde houver ordem, onde as coisas estiverem dispostas de acordo com um fim, as pessoas ocuparem seus lugares e fizerem aquilo que devem, ali haverá paz. Para que haja paz é necessário haver ordem. Cada elemento deve ocupar seu lugar e cumprir sua função. Ao contrário, quando houver a desordem, surge imediatamente a intranquilidade. Além disso, a busca desordenada de riquezas, honras e prazeres não traz a paz, nem pode proporcioná-la. Nesse sentido, a paz consiste em praticar as virtudes e lutar contra os vícios. Na Eucaristia, o Senhor se faz presente entre nós para nos manifestar todo o amor que Ele nos tem. A partir desse amor é que Ele nos concede seu perdão e sua paz. Ao participar da Eucaristia, nós devemos nos sentir amados por Ele. Por isso, a participação na Eucaristia nos compromete a darmos testemunho da vida nova que Deus infundiu em nós. Devemos, portanto, ser construtores da paz. Trata-se de uma paz que brota do amor sincero, que nos faça próximos do nosso próximo
em suas angústias e esperanças, como Jesus que aparece repentinamente no meio dos discípulos para dar-lhes a paz, o Shalom. O que o texto leva a dizer a Deus? Jesus é o mestre de nossa vida, o Filho muito amado do Pai, caminho único para chegarmos a Ele. Neste momento de oração, louve e agradeça ao Senhor sua presença de amor. Neste momento, deixe seu coração falar com Deus. O que você quer lhe dizer? Ó Senhor, permaneça comigo. Abençoa meus projetos de trabalho, minha vontade de fazer o bem. E que tudo o que eu fizer, até mesmo as pequenas gentilezas, seja um testemunho de minha sintonia com a tua proposta de autenticidade e de serviço em prol do teu reinado sobre toda a criação. Rezo pelas necessidades de meu povo. Falo com Deus das fragilidades humanas. Eu falo, Senhor, apresento a Ti todos os doentes, as pessoas que estão de luto, as pessoas que estão tristes, estão sobrecarregadas pelo peso das preocupações, dos medos do trabalho, das crises. Coloco tudo em Tuas mãos, Senhor, e peço pela oração do Pai Nosso, por todas as pessoas que pediram as minhas orações, em ação de graças também pelos aniversariantes de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual será a sua concreta ação de hoje, a partir da escuta, meditação e contemplação do Evangelho? A contemplação é o seu ponto de chegada, a última parte da leitura orante, antes de sair em missão para vivê-la. Qual palavra você deseja que se torne vida em sua vida nesse dia? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um domingo muito abençoado e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.